Quando o silêncio parece ensurdecedor e a escuridão da noite traz mais perguntas do que respostas, é aí que a fé precisa falar mais alto do que o medo. Muitas vezes buscamos sinais visíveis, provas imediatas de que Deus está agindo. Mas a verdade é que o agir de Deus raramente grita. Ele sussurra e só ouve quem escolhe confiar. Esta noite, você não precisa entender tudo, nem controlar tudo. Você só precisa entregar. Enquanto você ouve estas palavras, respire fundo. Deixe o cansaço do dia se afastar como uma névoa, porque agora, neste momento, vamos caminhar juntos por um terreno mais firme do que as emoções, mais seguro do que as circunstâncias. Vamos lembrar que existe um controle que não está nas nossas mãos, mas está nas mãos certas. Você pode não ver o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Pode não ouvir sua voz, mas Ele está presente. Pode não sentir sua direção, mas Ele continua conduzindo. E é exatamente por isso que essa oração não é só para pedir proteção, é para agradecer por tudo que Deus já está fazendo, mesmo no invisível. Agora, vamos caminhar juntos para a verdade que transforma o medo em descanso. Deus está no controle, mesmo quando não parece. A sensação de estar sozinho não surge da ausência de pessoas, mas da impressão de que ninguém, nem mesmo Deus, está nos ouvindo. Há noites em que o travesseiro se torna altar e as lágrimas se transformam em oração. Só que às vezes nem a oração sai. So peso. Só o vazio. E aqui está o ponto central. Deus não precisa de palavras para ouvir o que vai dentro de você. Ele lê os pensamentos que você não consegue ordenar. Ele entende os sentimentos que você tenta esconder. E principalmente, Ele age no silêncio, porque o silêncio de Deus nunca significa abandono, significa preparação. A história de Jó nos mostra isso com clareza. Ele perdeu tudo. Amigos o acusaram. O céu parecia mudo. Mas no fim, quando Deus falou, não justificou nada, apenas revelou sua soberania. E isso bastou. A lição? Quando tudo parece silêncio, é aí que a nossa confiança é colocada à prova, não por castigo, mas para que cresça. Fé não é sentir. Fé é confiar no caráter de Deus, mesmo quando a situação não parece compatível com sua promessa. E é exatamente nesse tipo de noite que a oração se torna mais poderosa, porque não é baseada na emoção do momento, mas na decisão de continuar crendo. Agora que seu coração está aberto a essa verdade, onde a oração se torna a ponte entre o invisível e o eterno, há um peso que muitos carregam sem perceber. Ele não faz barulho, não aparece nos ombros, mas pressiona a mente, o peito e até a fé. É o peso do controle, aquela necessidade silenciosa de tentar manter tudo funcionando, de prever o amanhã, de proteger quem amamos, de acertar sempre. O problema é que o controle que achamos ter é uma ilusão. Tentamos administrar o incontrolável, e quando as coisas saem do nosso alcance, vem a frustração, o medo, a culpa. E com isso a oração deixa de ser entrega e passa a ser cobrança. Mas Deus nunca nos chamou para esse lugar. Ele não nos convida a carregar o mundo. Ele nos convida a confiar. Enquanto tentamos controlar tudo, estamos nos afastando da paz que vem da confiança total. Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Ele sabia que a ansiedade nasce onde a fé foi substituída pelo desejo de domínio. Por isso, a verdadeira proteção à noite não vem de fechar portas, verificar trancas ou planejar o amanhã. Ela vem quando você repousa o coração em Deus e diz com sinceridade: eu não sei o que vai acontecer, mas confio em quem está no controle. Soltar o controle não é irresponsabilidade, é maturidade espiritual. É saber que há alguém infinitamente mais sábio, mais forte e mais presente do que nós.
Quando você ora assim, com esse tipo de entrega, o sono muda, a mente silencia, o espírito descansa, porque no fundo, você sabe, Deus não dorme, Ele cuida. Nem sempre a presença de Deus se manifesta em grandes milagres, respostas imediatas ou emoções intensas. Às vezes ela se revela no simples fato de estarmos aqui, respirando, sobrevivendo, continuando. A presença de Deus é como o ar, invisível, mas indispensável. Está sempre ali, mesmo quando não sentimos. É por isso que muitas pessoas confundem a ausência de sensação com a ausência de presença. Mas Deus não depende da nossa percepção para existir ou agir. Ele permanece, mesmo quando nós oscilamos. Quantas vezes você só percebeu que Deus estava cuidando depois que o pior passou? Em situações em que, olhando para trás, tudo poderia ter dado errado, mas não deu. Isso não é acaso. É cuidado, é graça disfarçada de rotina. O sustento de Deus não é sempre dramático. Às vezes é silencioso, discreto e até imperceptível. É um livramento que você nem soube que aconteceu. É um pensamento negativo que foi embora antes de se tornar ação. É um encontro evitado, uma porta fechada, uma oportunidade negada. Tudo no tempo certo para proteger você. Reconhecer essa presença exige sensibilidade espiritual. É sair da busca por sinais espetaculares e começar a enxergar Deus no comum, no pequeno, no detalhe. A presença de Deus sustenta a sua vida agora, neste exato instante. Mesmo que você não a sinta, mesmo que os dias estejam pesados, essa presença sutil que dá sentido à oração que você está prestes a fazer. Agradecer quando tudo está bem é natural. A maioria das pessoas sabe fazer isso. Mas agradecer quando o céu está fechado, quando a resposta não chegou, quando o silêncio de Deus ainda ecoa dentro da alma, isso é escolha. E é essa escolha que transforma. A gratidão nesses momentos não é uma emoção, é uma decisão espiritual. Uma forma de dizer: eu ainda não vejo, mas confio. Eu ainda não entendo, mas me submeto. Eu ainda não recebi, mas sou grato, porque sei quem está cuidando. Quem aprende a agradecer mesmo sem evidência, descobre uma paz que não depende de circunstâncias, porque a gratidão desloca o foco da falta para a fidelidade de Deus. E essa fidelidade não muda. Ela não depende do seu dia, do seu humor, da sua situação. Quando você se curva em oração e agradece, mesmo que nada pareça resolvido, você está dizendo ao céu que a sua fé é maior do que a sua pressa. Você está dizendo a si mesmo que a esperança é mais forte que a dúvida, e algo poderoso acontece. A alma encontra descanso, a mente desacelera, o coração volta a bater no ritmo da confiança. Oração sem gratidão vira lista de pedidos, mas oração com gratidão se transforma em adoração. E é na adoração, mesmo sem resposta visível, que Deus renova suas forças. Agora que você entende a força de agradecer no escuro, vamos falar sobre o que a oração realmente significa. Porque ela não é só um canal para pedir, e é um meio de alinhar sua alma ao coração de Deus. E isso muda tudo. Muitos se aproximam da oração como quem entrega uma lista a um atendente, uma sequência de desejos, urgências, promessas em troca de respostas. Mas a oração verdadeira não é transação, é transformação. Orar é mais do que falar com Deus, é ser moldado por Ele enquanto fala. É alinhar pensamentos, emoções e intenções com a vontade daquele que vê além do que conseguimos compreender. A oração da noite, em especial, não é só um encerramento do dia,
É um reposicionamento da alma. É o momento em que você entrega o que não conseguiu resolver, confessa o que não conseguiu vencer e confia no que ainda está por vir. Ela não muda Deus, ela muda você. A oração purifica os pensamentos, organiza as emoções e traz de volta a direção quando tudo ao redor parece confuso. Quando oramos de verdade, algo dentro de nós se reordena. A ansiedade perde espaço, o medo diminui e a fé cresce, porque a oração sincera não busca controlar a mão de Deus, mas descansar no coração dele. É por isso que, ao invés de apenas pedir para dormir em paz, o melhor é pedir para confiar enquanto se dorme, porque a verdadeira segurança não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. E quando você ora com esse espírito, mesmo sem ver mudanças externas, algo já começou a ser transformado dentro, silenciosamente, profundamente. Agora é hora de fechar esta jornada com uma verdade que precisa ser lembrada todas as noites. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino, é cuidado e, acima de tudo, é amor em forma de espera. Se essa oração falou com você, compartilhe com alguém que também precisa descansar com Deus hoje. Escreva nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Eu quero orar com você. E amanhã, volte aqui para mais uma palavra que renova. Boa noite. Que o Senhor te dê um sono tranquilo e um novo dia.